pessoal, tudo bonzinho? Semana 20, olha para isso, semana 20, só faltam 10. Olha pessoal, a gente vai começar agora um estudo bem interessante que é o de eletroquímica, tá? A gente vai começar, deixa eu me arrumar aqui para ficar mais belo. A gente vai começar com pilhas, depois a gente vai ver eletrólise, e é um assunto bem legal, tá certo? É um assunto bem interessante e que cai muito no vestibular. Então, olha, eu vou usar aqui um pouquinho o quadro, mas é só um pouquinho, porque tem muita coisa já nos slides para a gente ver. Mas, olha, o que é que a gente precisa entender direitinho para poder começar o estudo da pilha? A gente precisa entender que existem reações com transferência de elétrons. O que é isso? Você tem uma reação química em que alguém ganha elétron e alguém perde elétron. Porque se alguém ganhou, alguém tem que perder. Ninguém ganha ou perde sozinho. Então, nesse tipo de reação, a gente chama óxido-redução. Oxidação quer dizer perder elétron. Redução significa que ganhou elétron. Então, se alguém oxidou, é porque alguém reduziu. Então, eu tenho, venha comigo aqui, a reação clássica, tá? Eu tenho aqui zinco, 0, a carga dele é um metal zinco, com o cobre íon, o íon cobre mais 2. Quando a reação acontece, o zinco fica com carga mais 2 e o cobre fica com carga 0. O que é que aconteceu aqui? O zinco, carga é chamado de NOx, número de oxidação. O zinco passou de 0 para mais 2, então ele perdeu, tá? Sofreu uma oxidação. Perdeu? Pessoal, porque quando o NOx aumenta, significa que você está perdendo elétron. Elétron é negativo. Se você fica positivo, é porque você está perdendo elétron. Tá certo? Então ele oxidou. Oxidar é o que, pessoal? É perder elétron. Tá? O cobre, esse rapaz aqui, estava perdendo 2, mais 2 quer dizer perdendo elétron, e passou para 0, ou seja, nem está mais ganhando nem perdendo. Então, se ele estava perdendo 2 e agora nem está perdendo nem ganhando, então ele ganhou na verdade, né? Então ele sofreu uma redução, que é o que, pessoal? Ganho de elétron. Então, pessoal, sempre que alguém oxida, alguém reduz, sempre que alguém reduz, outro oxida. E aí a gente tem uma reação de óxido-redução. Outro detalhe que é importante da gente lembrar. Quem oxida, a gente chama de agente redutor, ou somente redutor. E quem reduz, a gente chama de agente oxidante ou apenas oxidante. Então, se eu oxido, eu sou agente redutor porque eu provoco a redução em alguém. Se eu reduzo, eu sou agente oxidante, porque o agente oxidante produz a oxidação em alguém. Então, se eu produzo a oxidação em alguém, eu reduzi. Se eu produzir a redução em alguém, é porque eu oxidei. Então, quem oxida é o quê? Agente redutor. Quem reduz é o quê? Agente oxidante. Então, isso aí você vai estudar em Q1. Eu só estou dando um preâmbulo para você, quando estudar pilhas agora, você entender exatamente o que é que eu estou falando, tá? Então, as reações são de óxido-redução. Alguém ganha e alguém perde elétrons, tá certo? Agora, outra coisa que é importante para você conseguir entender isso com mais facilidade. Pessoal, na própria natureza, pela própria natureza da substância, alguns tendem a oxidar, outros tendem a reduzir. Como assim, Gustavo? Olha, ouro. Ouro é um metal nobre, caro pra caramba, né? Ouro, ele não tende a oxidar. Você não compra anel de ouro, ele enferruja, né? Enferruja é um termo até meio, né, popular, ele não oxida. Então, essa substância não tem tendência a oxidar. Ela tem tendência do quê? De reduzir. Então, e o ouro é meio até que inerte, né? Mas assim, você não tem tendência de oxidar. Então, ele tem um baixo potencial de oxidação. Já, se você compra um pedaço de prego lá, um prego lá velho, com o tempo ele enferruja, na verdade, o ferro tem tendência de oxidar. Então ele tem um alto potencial de oxidação. Vê que legal, é legal pra caramba. Então vê, quem tem tendência de oxidar tem um alto potencial de oxidação.
Quem tem tendência de reduzir tem um alto potencial de redução, tá? Essa é a lógica do assunto. Então, potencial, a gente vai representar pelo E, assim, ó. Potencial é uma tendência, tá certo? Então, existem dois potenciais para a gente entender. Quem tem o maior potencial de redução tende ao quê? A sofrer redução. Quem tem o maior potencial de oxidação, isso aqui é só a maneira de escrever, tá? Sofre oxidação. Então, pessoal, potencial é uma tendência. Potencial de redução tende ao quê? A reduzir. Oh, que legal. E potencial de oxidação tende a oxidar. Certinho? Então, pessoal, baseado nisso, a gente pode começar a entender exatamente o que é uma pilha. Então, olha aí, os metais que fazem parte de uma reação de óxido-redução têm uma tendência de ceder ou receber elétron. Quem tem tendência de ceder é perder. Quem tem tendência de ceder, eu digo que oxidou. Quem tem tendência de receber, eu digo que reduziu. Olha aí, ó. Essa tendência é determinada pelo potencial, tá? Do eletrodo. O eletrodo, o célula eletrolítica, que a gente vai estudar daqui a pouco, é uma placa de um determinado composto, de um determinado elemento. Desculpa. Então, por exemplo, elemento zinco, ferro, tá? Ouro, prata, platina. Então você tem aí. E esse potencial é medido em volts, que vocês estudam em física, tá? Aí eu coloquei, ó, vai dar um print aí. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior a tendência do metal ceder elétrons. Então, se eu tenho um alto potencial de oxidação, eu tendo a perder elétrons. Agora, quanto maior for a medida do potencial de redução, eu tendo ao quê? A sofrer redução. Logo, eu tendo ao quê, pessoal? Ganhar elétrons. Então, não esqueça isso, tá? Isso é fundamental para o estudo da gente e é uma coisa do primeiro ano. Então, a gente precisa lembrar. Aí está ela, célula galvânica, uma pilha, tá? Pessoal, me perdoe, tem uma linda. Essa aqui tá linda, tá linda. Eu vou fazer uma aqui bem feia, mas você vai entender também. Né? O que é que vai acontecer nessa estrutura? Ó, galvânica, tá? Vem de uma homenagem a Galvani, tá certo? Que estudou, vocês até estudaram isso já em biologia também, né? Então, olha bem, a condução de impulsos nervosos, corrente elétrica e por aí vai. Ó, pessoal, é isso aqui que é um eletrodo, ó. Um recipiente com uma solução e um pedaço de um metal. Aqui eu vou colocar zinco, aqui eu vou colocar cobre, tá certo? Aqui dentro uma solução de sulfato de zinco, aqui dentro uma solução de sulfato de cobre. Aí o cara teve uma ideia, de que ideia da peste? Ciência é um negócio muito legal. Ele pensou assim, eu tenho aqui alguém que tem tendência de perder elétron com alguém que tem tendência de ganhar. Porque o potencial do zinco de oxidação é maior do que o do cobre. Então o zinco oxida e o cobre reduz. Se eu ligar aqui um fio, botar aqui uma lâmpada, o que é que vai acontecer? O elétron vai sair de quem oxida e vai para quem reduz. E aí ele viu isso, ó. O zinco, vê que legal, pessoal, o zinco virava zinco mais 2 e perdia 2 elétrons. Legal? Quando ele perdia 2 elétrons, olha o elétron por aqui, ó. Lá vai o elétron pelo caminho, buscando o cobre. Então, quando ele passava a lâmpada, plim, ligava. Eita, corrente elétrica, o céu da humanidade. Aí, ó, esse caso, o zinco sofreu uma oxidação. Tá certo? Oxidar, aqui começa a ser corroído, porque ele está oxidando. E o íon zinco começa a cair na solução. Ó. A solução vai ficando cheia de zinco mais 2 que vai caindo.
Tá? Já aqui tá cheio de elétron. Aí o cobre interessante, só peste, cobre mais 2, doido para ganhar elétron. Doido. Diz, oxe, vamos embora. Vou me ligar aqui, ó. Aí, ó. Esse é um bocado de catodo aqui, ó. O que é que está acontecendo? O cobre mais 2 ganhando 2 elétrons, virando cobre 0, sofrendo uma redução. Então, o polo onde acontece a oxidação é chamado de anodo ou ânodo. Onde acontece a redução é chamado de cátodo ou cátodo. Então aqui, ó, você tem, não esquece, oxidação ânodo, vogal, consoante com consoante. O ânodo é o polo negativo, o cátodo é o polo positivo. E o elétron vai de onde? Do negativo para o positivo. O elétron vai do ânodo para o cátodo. Legal? E aí, pessoal, eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim, pô, meu irmão, aqui vai ficar cheio de cátion e aqui os cátions vai tudo embora, porque os cátions vai começar a prender no eletrodo. Bora botar aqui um tubo de vidro com um sal. Aí o cara, bora. Isso aqui é chamado de ponte salina, tá? Aqui tem um cátion e um ânion, porque o sal é um composto iônico. Tem um cátion e um ânion. Para o lado que está faltando o cátion, vai o cátion. Para o lado que está faltando o ânion, vai o ânion. E aí você tinha o quê? Um equilíbrio dos íons. Isso faz com que a pilha demore mais tempo para acabar. Não quer dizer que ela não vai acabar nunca, né? Ela vai acabar sim, mas demora um pouquinho mais. Então, pessoal, é isso que é uma pilha, chamada pilha de Daniel, tá? Somente isso. Tá vendo tudo como é fácil? E aí a gente vai estudar exatamente esse processo. Agora vamos fazer assim, ó. Eu vou te mostrar de novo aqui para você ficar feliz. Ó, o eletrodo, esse eletrodo aqui onde está o cursorzinho do mouse, ele é chamado de quê? De eletrodo de zinco. Aqui, olha, esse bonitinho eletrodo de cobre, tá vendo? O elétron sai do zinco e vai para o cobre. Quando passa, ele começa a ser desgastado, tá vendo? Ó? Vai se desgastando e o zinco vai caindo na solução. Por outro lado, o elétron que chegou aqui, ó, o elétron saiu do zinco, veio para o cobre, aí ó, o cobre mais 2 se prende nele. Então, o zinco oxida, olha aqui o cursor, o cobre reduz. Quando eu somo as duas equações, eu tenho uma pilha, tá? Onde o polo positivo é onde você tem o quê? Ó, o polo positivo da pilha é o cátodo, tá? Onde tem a redução. E o polo negativo da pilha é o ânodo, onde você tem o quê? A oxidação. Deixa eu beber água aqui que eu estou entalado. Ah, que bom. Aí vem. E aqui, pessoal, uma ponte salina, que é onde mantém o equilíbrio dos íons. Entenda, o cobre que estava aqui foi para a lâmina. Então aqui ficou com pouco cátion, tá? Nesse eletrodo ficou com pouco cátion. Aí o cátion vai para ele, ó. Aqui caiu muito zinco, porque não foi oxidando, caiu muito zinco. Aí o ânion vai para lá, para poder ficar igualada a quantidade de cátions e ânions, tá? Então, pessoal, isso que é uma pilha e a gente vai aprendendo hoje a calcular, por exemplo, a DDP da pilha, que é a diferença de potencial de uma pilha. Então, veja bem, a gente tem aí, primeiro, pilha é um processo espontâneo onde uma reação de óxido-redução conduz corrente elétrica. Então, pessoal, pilha é o que? É um processo espontâneo, onde o que? Uma reação de óxido-redução faz o que? Conduz corrente elétrica. Então, a pilha é um processo espontâneo, tá? Onde o que, pessoal? Uma oxirredução faz o que? Conduz corrente elétrica. Tem até graça aqui, né? Aí, olha bem, se ela é espontânea, o ΔG dela é menor que zero.
mas o ΔE é sempre maior do que zero. E o que é ΔE, pessoal? Ó, aqui, ó, ΔE da pilha é a DDE. Então, o ΔE é o potencial de oxidação mais o potencial de redução, tá? A diferença de potencial da pilha. Então, pilha é um processo espontâneo, onde a reação de oxidação conduz corrente elétrica, tá? ΔG é variação de energia livre. Se o processo é espontâneo, você estudou, ele é negativo. E o ΔE, que é a energia, a DDP tem que ser positiva. Então vamos lá, vamos para uma questão aqui que é bem legal, que é a questão de número 1. Onde ele diz assim: foram realizados testes mergulhando diferentes placas metálicas dentro de determinadas soluções aquosas, como está aí na figura 1. Segundo os dados indicados no quadro a seguir. Então você tem uma solução aquosa, colocou uma placa metálica, você tentou fazer um eletrodo, né? No primeiro, você colocou zinco numa solução de sulfato de ferro. No segundo, cobre na zinco. Outro ferro com prata, o outro prata com cobre e estanho com ferro. Aí ele nos pergunta: considerando os dados a seguir referentes ao potencial padrão de redução em volts, marque a opção que indica corretamente quais os testes nos quais ocorreu reação espontânea. E aí ele dá uma quantidade. Vê bem, pessoal, isso aqui é bem legal, vê. Você vai ter que fazer assim. O primeiro teste é zinco no ferro. Desculpa, caiu. Teremos que fazer para você entender. Veja, o primeiro é o zinco. Veja, e aqui sulfato de ferro. Aí eu lhe pergunto, pessoal, no primeiro vai acontecer, qual é o potencial de redução do zinco? O potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E qual é o potencial de oxidação do nosso amigo ferro? Né? Ferro. Porque é metal com metal, tá, pessoal? Então, o potencial de redução do ferro é quanto? Menos 0,41. Então, me diga uma coisa. Quem é maior, o potencial? Esse cara aqui para oxidar vai ser 0,76. Esse aqui vai ser 0,41. Então, o que eu posso dizer? Que como menos 0,41 é maior do que menos 0,76 volts, essa reação vai acontecer de forma espontânea. Porque no quadro ele coloca o que para a gente? Vai ser, ó, a comparação entre os potenciais dos íons de solução e os potenciais das placas. Então, o que é que eu posso lhe dizer aqui? Ó? Espontaneamente, esse cara tem um potencial maior. Então, aí a reação vai acontecer, ele vai se prendendo na solução. No segundo caso, ele colocou quem para a gente, pessoal? No segundo caso, ele colocou cobre e zinco. Vê. Agora, a lâmina é de cobre e aqui dentro tem o zinco, tá? Quanto é o cobre? Mais 0,34. Quanto é o zinco? Menos 0,76. Agora não acontece não. Por que não acontece? Porque o potencial da placa de redução é maior do que a do metal em solução. Então não vai ter, né? Não vai ter como esse cara aqui, ó. Esse aqui vai sofrer o quê? Esse aqui vai reduzir e esse aqui vai oxidar. Só que ele já está com mais dois, né? Então não vai ter, a reação não é espontânea, ele não tem mais como oxidar ali. Então está errado. O terceiro caso, tem que ficar indo e voltando. O terceiro caso, eu botei aqui, que legal. O terceiro caso é ferro com prata. Veja, quanto é o potencial? 0,80 do ferro. E a prata, 0,41. Então aqui, opa! O processo é espontâneo. Entenda, você vai ter que ter um potencial maior da solução do que do eletrodo para que a reação possa acontecer. Tá? No quarto caso, eu tenho prata e cobre. Prata é um metal nobre, tá? Então, como a prata é um metal nobre, ela não vai sofrer redução, ela não vai sofrer, desculpa, oxidação, tá errado. E estanho e ferro, idem, o potencial do
ferro, ele é maior do que o do estanho. Tem que ser o contrário para acontecer. Tem que a composição química da placa ter uma maior tendência para que ela possa sofrer a reação, tá? Senão, lembre-se, quem sofre redução é quem tem o maior potencial de redução. Se ela tiver menor, ela não vai sofrer redução. Tá bem claro? Então isso só aconteceu em qual, pessoal? 1 e 3. E a resposta ficou para a gente que letra dali. 1 e 3, letra A. Bonita a questão, tá? Então, pessoal, preste atenção nessa questão, refaz ela com calma. Questão 2 é uma questão da SpaceX AMAN. Células galvânicas, pilhas, são dispositivos nos quais reações espontâneas de óxido-redução geram a corrente elétrica. São dispostas pela combinação de espécies químicas com potenciais de redução diferentes. Existem milhares de células galvânicas possíveis. Considere as semi-reações abaixo e seus respectivos potenciais de redução. Pessoal, aqui é o potencial de redução. Tá bem claro? É o potencial de redução. Vê bem. Aí ele tem aí, ó. Vê bem aqui pra gente. Baseado nas possibilidades de combinações das células galvânicas e suas representações esquemáticas, recomendadas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, são feitas as seguintes afirmativas. Bora ver? Quais são as afirmativas? Bora ver. Sim, Gustavo. Oh, sinceramente, tá apanhando um pouquinho, viu sim? Meu Deus, esse negócio tá muito devagar. Oxi. Calma. Aí, ó. Vou olhar aqui. Primeiro, ele diz: a diferença de potencial DDP da pilha formada pela espécie química alumínio e cobre é de 1,52. Pessoal, calma. Deixa eu beber água, porque assim, meto o dedo, negócio lá pra frente. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Vamos lá. Agora vamos à luta. Certo. A DDP da pilha formada por alumínio e cobre é 1,52. Vamos ver se isso é verdadeiro. Pessoal, alumínio tem um potencial. Eu vou lhe ensinar uma coisa bem legal. Para você achar potencial mantém o maior, inverte o menor e soma. Por quê? Veja, quando eu mantenho o maior, ele vai, se eu tenho maior potencial de oxidação, ele oxida. Se eu tenho maior de redução, ele reduz. Então o outro vai ter que fazer o quê? Por exemplo, nessa pilha aí, ele fala a pilha de alumínio e cobre. Alumínio tem um potencial de redução de quanto? Deixa eu ver, menos 166. E cobre tem um potencial de redução. Cuidado, viu? Ele tem que dar um potencial de redução, mas pode ser que ele não dê, né? Cobre tem mais 0,34. Você que está aí na sua casa, sentado, olhando para mim, me admirando, me diga. Quem tem maior potencial de redução? O cobre. Então o cobre vai reduzir. Logo, o alumínio, ele vai o quê? Oxidar. Aí eu inverto o potencial dele. Porque se um oxida, o outro tem que reduzir. Se um reduz, o outro tem que oxidar. Então agora é só somar. Ó. Quem é a DDP? Delta E. Mantém o maior, inverte o menor e soma. Quanto é 166 mais 0,34? 10. 639, 10. 2 volts. Tá? E na questão ele diz que é quanto? Ele disse na questão que era 1,52. Então o primeiro está errado. That's wrong. Tá bom? Vou mandar um beijo, se prepare. 1, 2, 3. Obrigado pela sua presença na minha aula. Estou realmente me sentindo menos solitário. Sou de peixes. Aí vem bem. 2. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, representada esquematicamente, a reação global corretamente balanceada é. Vamos voltar, tá? Cobre e ouro. Pessoal, essa cadeira mexendo para lá, essa cadeira é melhor, porque ela é confortável. Mas ela mexendo para lá e para cá, eu estou ficando meio tonto. Acho que já está olhando para minha cara aí, viu? Com essa cara de sono, não estou com sono não.
É porque eu rodo para um lado, rodo para o outro. Toda vez que dá uma rodada aqui, eu fico tonto. Vê. Cobre e ouro. Esse aqui é o ouro. Meu amigo, que lápis ruim da peste. Vixe Maria. Deixa eu pegar ali e guardar ele ali. Aí vem aqui agora tu. E o cobre? Cobre. Mais dois elétrons. Dando cobre 0. Aí vê bem, minha pergunta para você é bem simples. Aqui tem quantos elétrons? 3. Aqui tem quantos? 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 3. Eita, é mesmo. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 3. Aí, ó. Como é que eu faço? 2 ouros mais 3. Mais 3 cobres mais 2, dando. Aí, ó. Só que aqui, ó, os dois estão no mesmo lado. Não pode. Eita, poxa, é mesmo, Gustavo. Só que olha aí, quem tem o maior potencial de redução? Ouro, que é mais claro, mais caro. Então, isso aqui eu vou inverter. 3 cobres, dando quem? 3 cobres mais 2, mais 6 elétrons. Aí elétron morre com elétron. E aí a gente soma, ó. 2 ouros. Ouro não é áurico. Áurico, tá? 3 cobres, dando 2 mols de ouro e 3 mols de cobre. Tá? Gustavo, e o potencial? Anota aí. Potencial não altera com quantidade. Você não multiplica nada do potencial. Potencial não altera com quantidade. Anote aí. A pessoa anote aí que se você errar isso, você erra a questão total. Potencial, vou tirar o óculos. Potencial não altera com a quantidade. Se eu multiplicar a equação por qualquer valor, eu não altero o potencial. Potencial não altera com quantidade. Eu fico nervoso com isso, porque o pessoal erra isso. Potencial não altera com quantidade. 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 Está bem claro, né? Então agora é só somar. Então vamos ver aí. Deu isso, deu isso. Deu isso, deu isso. Cadê a resposta aqui? Cadê as alternativas do 2? Olha aí, 2 ouro mais 3, 3 cobre mais 2, tá certo? 2 ouros e 3 cobre mais 2. Ó, essa é a equação global, então a alternativa está, that's right, está corretíssima, tá? Então a primeira foi falsa, a segunda é correta. A terceira, ele diz, numa pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, a representação esquemática é o cobre passou de cobre 0 para cobre mais 2 e o ouro passou de mais 3 para 0. A gente acabou de ver que acontece o que, pessoal? Que o cobre, ó, oxida e o ouro reduz. A gente pode estar aí pensando, mas por que isso, Gustavo? Acabei de mostrar. Quem tem o maior potencial de oxidação oxida, quem tem o maior potencial de redução reduz. Legal. Então, alternativa verdadeira. Agora vamos lá. 4. A representação e o par correta para a pilha alumínio e ouro. Vamos fazer outra pilha para você. Vamos fazer outra pilha para você. Alumínio e ouro. Olha, vai ter que ir para os dados. Alumínio tem um potencial de redução bem baixinho e o ouro é alto. Então, o ouro continua... O ouro não vai perder para ninguém não, meu amigo. Lembre-se, disco de ouro é quando o cara vende só peixe, é muito bom. Né? O ouro vai sempre reduzir. E o alumínio, coitado, inverte a equação. Vai oxidar. Então, ouro mais 3, alumínio 0, alumínio mais 3, ouro 0. Então a gente tem o que aí, pessoal? Bora ver o que é que ele diz. Na quarta, olha aí, ó, ouro mais 3, ouro 0, alumínio para alumínio mais 3. Na alternativa está errada. Então, errou a alternativa 4. Ele botou, ó, olha para o quadro, ó, aqui, ó, ele colocou, para o quadro não, para o computador, ele colocou o ouro oxidando e o alumínio reduzindo. Não pode. Então, só são verdadeiras quais? 2 e 3. Letra B de beijo. Tá certo? Tudo bem até aí? Que bom, né? Então vamos continuar nossos encontros químicos. Terceiro. Ixi, questão do ITA, lá vem bronca. Ó,
Ai, coceira na barriga. Ó, considere as seguintes semi-reações. Fiquei gado. Considere as seguintes semi-reações de oxidação e seus respectivos potenciais padrão na escala do eletrodo. Ó, CO2, H, tal, potencial. Tá ganhando elétron. Tá ganhando elétron. É tudo redução aqui, tá? Quem tem o maior potencial? O primeiro. Então ele vai sofrer redução. E esse aqui vai sofrer oxidação. Vamos ver. A segunda opção que apresenta a afirmação errada sobre uma célula eletroquímica em que a semi-reação 1 ocorre no ânodo e a 2 no cátodo. Pessoal, ânodo é o que? Oxidação. E cátodo é o que? Redução. Concorda comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é: letra A, a reação global é exotérmica. Pessoal, a reação aí, ó, elas são reações de quê? Ele não está me dando o ΔH, tá certo? Então eu não tenho como achar se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica inicialmente. Só que tem um dado que é fundamental. Bicho, bom, tô gravando, peraí. Ó, só que tem um dado que ele diz que é fundamental. Eu tenho uma reação aí que é de oxidação e uma reação que é de redução, não é verdade? Então veja, pessoal, quando eu somar essas duas equações, a equação global dela é uma reação de oxidação, tá? É uma reação de oxidação. C2H5OH mais O2, vê que legal, vai dar o quê? 2CO2 e 3 águas. E aí eu não preciso nem lhe dizer nada, porque veja, se eu tenho uma reação aqui, se eu tenho aqui uma reação de oxidação, toda oxidação é exotérmica. Então, verdadeira alternativa, letra A. Muito boa, sacadíssima. B. Trata-se de uma célula combustível. Pessoal, a segunda alternativa é uma célula combustível, porque ela converte a energia do etanol em energia para a reação, né? Então, combustível, lembrar do motor do carro etanol. O potencial padrão da pilha é... Pessoal, como é que eu acho a DDP da pilha? Mantenho o maior, inverto o menor e somo. Então vai ser 1,229, não é isso? Deixa eu voltar aqui. 1,229, né? Inverte ali, ó. Mais quanto? 0,085, que é o maior. Então, quando eu fizer essa pequena continha, o meu potencial vai ser 1,4. Eu até copiei aqui do lado, pessoal, desculpa. 1,144 volts. Então, isso é uma pilhazinha. Tem que ser o ΔE positivo, tá? Letra D. Eita, lá vem a letra D, grande letra D, viu, pessoal? O trabalho máximo que pode ser obtido é 1,54 em módulo, é de 4.171 kJ por mol de etanol. Vê. Eu vou ter, ó. Preste atenção nisso aqui, tá? Trabalho. Ó, eu considero eu não sei se você vê trabalho como melhor, fica mais bonitinho, né? Pessoal, isso aqui é uma coisa chamada equação de Nernst, tá? A gente só tá falando nela por desencargo de consciência, viu? Raríssimo de cair, raríssimo, mas é raríssimo mesmo. Isso aqui é o número de mol, que é 12 mol, tá certo? A carga 9,65 vezes 10 a quarta joules e a potencial foi 1,144 volts. Então, o trabalho executado é 1.325 kJ. Tá? Isso aqui, pessoal, é por desencargo de consciência, viu? A alternativa está errada. E o interessante é que quando isso quase nunca cai. Quando isso cai, a resposta você mata por dedução. Você vai fazendo as outras que são bem mais tranquilas.
Se você não lembrasse da equação, aí você ficava tranquilo, sabia que você indo tirando as outras, né, você chegar nela. Agora vê, isso aí para o Enem é zero a chance de cair, tá? Ou quase zero, eu não gosto de dizer zero não, porque depois cai, né, o cara vem aqui e me mata de porrada. Mas na UPE também é muito pequena a chance, mas o UPE é uma prova que a gente às vezes não sabe que vem e tal, então é bom saber que existe a equação de Nernst. Então a resposta é letra D, mas deixa eu comentar a letra E. A célula converte a energia livre da reação de combustão em trabalho elétrico. Ela é um motor, não é isso que a gente acabou de ver numa célula combustível. Certinho, povo bonito? Então vamos para a penúltima questão. Eita, questão arretada! Vê, essa questão, ela derrubou muita gente, Alice. Vê que a questão ele dá duas reações. Eu vou fazer essa questão, tu vai ficar emocionado. Viu? Ferro mais 2, mais nada. Ferro mais 2, dando ferro mais 3, mais elétron, né? E o potencial é menos 0,77. Meu povo, olhe para mim. O que é que aconteceu com o ferro? Presta bem atenção nessa questão. Essa questão é a melhor questão da ficha até agora, da questão de casa. Passou de 2 para 3, ela oxidou. Então esse potencial é de oxidação. Vê que sacanagem. O normal, aí o PAC pede para você sempre colocar o potencial de redução. Mas alguns vestibulares, como por exemplo PE, Itaim e tal, às vezes querem complicar um pouquinho, aí já bota o potencial invertido, que já é ruim, né? O aluno que não prestasse atenção aqui, descia a ladeira da Sé, todo ensaboado em cima de um skate. Ó, vê bem, olha para cá. Aqui você vai ter uma reação e o potencial, aqui ela está reduzindo, tá vendo? Aqui ela está reduzindo. Então é um potencial de redução. Que vale quanto? Mais 0,34. Mas me diga uma coisa, o aluno chega aqui, ó, inverte o maior, o menor e soma. Não pode, pô. Porque aqui é um potencial de oxidação e outro de redução. Eu tenho que transformar todo mundo em redução ou todo mundo em oxidação. Me diz uma coisa, vamos transformar tudo em redução? Quem é o potencial de redução desse daqui, então? É só inverter, né? Mais 0,77. Lógico, né? Aí eu me pergunto, pronto, agora eu tenho os dois de redução, aí eu posso comparar, né? Quem é que vai reduzir? Ele, que é maior. 0,77 é maior do que 0,34. Então, pela regra, esse vai o quê? Oxidar. Vê que sacanagem, pô. Tu tem que inverter, irmão querido. Aí, ó. E agora soma. Quem é a DDP? 0,77, tá? Mantém o maior. Faz o que com o menor? Inverte o menor. E soma. Quem é o delta E? 1,04. Não é isso? Então, ó, você vai ter aqui, ó, 0,77, desculpa, já inverti aqui, 0,43. Gostaram dessa? Sacanagem, viu? Então, ó, potencial de redução, potencial de oxidação. Você tinha que se sacar, tinha que ter a sacada de que ele não deu as duas reações iguais. Ele deu uma de redução e uma de oxidação. Então eu tenho que transformar os dois em redução e ver quem é que reduz e quem é que oxida. E ele botou invertida. Então, se você fosse para o distrator de juntar, inverter manter o maior, inverter o menor e somar, se lascava. Veja bem, você sempre pode manter o maior, inverter o menor e somar. Sempre. O que você tem que fazer é colocar os potenciais iguais. Tem que ser redução com redução, oxidação com oxidação. Certo? Foi o que o IME fez. Colocou um de oxidação e outro de redução. E não disse. Então você tem que se ligar que essa reação é de oxidação e essa é de redução. E aí colocar os dois potenciais de redução. E aí você escolhe o maior, inverte o menor e soma, que foi o que eu fiz aqui. A resposta é a letra E. Questão muito interessante, viu, pessoal? Essa questão é meio pesadona. Preste atenção nela, que ela é fácil de você ver a conta bem bobinha, mas ela não é fácil de entender muito não. Preste atenção nela. Vamos lá. Sim. E vai terminar nosso encontro, nosso 20º encontro. O alumínio é um excelente agente redutor e, portanto, não pode ser utilizado na confecção de tanques para transporte e armazenagem de ácido clorídrico.
senão ele derrete, né? Aí diz, por outro lado, pode ser usado no transporte de ácido nítrico, uma vez que o alumínio é rapidamente oxidado, formando uma camada protetora de óxido de alumínio que protege o metal de ataques. Então tem aí os potenciais dele, tá? Aí ele fala assim, por que o alumínio não pode ser usado no transporte de ácido clorídrico? Escreva a reação química para justificar a resposta. Pessoal, é bem simples, olha aqui, ó. O alumínio, ele reage com o ácido clorídrico, dando cloreto de alumínio e hidrogênio. Então, o alumínio vai reagir com o ácido clorídrico, formando um sal que é solúvel. Ó, cloretos, brometos e iodetos. Eles são solúveis, exceto chumbo, prata e mercúrio. Então, aqui eles são solúveis. Vai derreter o tanque, né? Não pode. Letra B. Com base nos potenciais padrão, discuta a possibilidade de substituição do alumínio pelo cobre. Veja, pessoal, o cobre apresenta um potencial de redução maior do que o do ácido clorídrico, tá? O cobre 0,34, tá certo? O potencial dele. Então, como o potencial dele é um potencial positivo, é alto, o que é que vai acontecer? Ele pode ser usado, tá? Não ocorre reação. Se ele tem um potencial de redução maior, ele não vai oxidar, pô. Ele vai o quê? Vai reduzir. E ele não pode oxidar, porque se ele oxidar, ele derrete e acaba a reação, né? Aí vamos lá. Letra C. O cobre pode ser usado para transportar ácido nítrico. Vê bem, pessoal. O cobre não poderá ser usado, pois será oxidado pelo ácido. Tá certo? Então veja, o ácido nítrico é um ácido mais forte, tem maior potencial de redução. Então ele vai reduzir e nesse caso o cobre iria oxidar. Aí daria péssima. 4. Letra D. O uso de tanques de cobre está sujeito a um processo de corrosão pelo oxigênio do ar, formando uma camada esverdeada, mistura de óxido e hidróxido de cobre. Qual é o potencial padrão que representa o processo? Como é que a gente faz, pessoal? Cobre, olha aqui a reação, oxigênio, mantém o maior, 0,40, inverte o menor, fica menos 0,34 e soma, reação espontânea. Lembre-se, pelo amor de Deus, ó, aqui é uma redução, aqui também eu ganho um elétron, redução e redução. Por isso que esses dois potenciais sendo de redução, eu posso fazer, manter o maior, inverte o menor e soma. Eita, que foi puxada, que foi danada a aula de hoje. Isso aqui é bom, né? Pessoal, a gente está aí no pátio esperando vocês com todo carinho, tá? Venham-se embora. Beijos, beijo do gordo. Até a próxima aula da gente. Lembre-se de estudar, que é fundamental. E venham assistir o nosso congresso. A gente vai ter 2 congressos. Um com o professor André Maia. Vocês vão adorar, tá certo? Vão ver aí um bocado de bichinho que ele vai trazer. Cobra, coruja e furão e outros mais. E vai falar lindamente sobre ecologia, sobre o nosso planeta, as relações e os problemas que nós temos, que é um tema muito Enem, além de ser uma aula muito divertida, porque ele é um cara extremamente competente, é um cara que vive o que acredita, né? Então tá sempre indo aos lugares, indo para a tribo indígena no meio da Amazônia, está indo no Rio Negro, vai buscar espécies nativas. Olha, é muito, muito interessante. Você entra no Instagram, você já vê isso, né? De André Maia, sou um fã dele, porque realmente ele é muito bom. Eu estou dizendo isso de coração. A outra aula, a gente vai ter a presença do professor Cadena, de Física, um cara novo, inovador, um professor de mão cheia, que acredita na ciência, e a gente vai fazer aqui uma brincadeira sobre perguntas intrigantes, tá? Eu vou deixar uma para vocês aqui. Por que a planta cresce para cima? E eu queria dizer a vocês que a resposta não é fototropismo, tá certo? Então, vamos embora, que a gente vai ter aí muita coisa para ver durante o congresso. Pessoal, muito carinho, beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Tchauzinho! Beijo!